Olá, queridos, graça e paz. Somos vitoriosos. Estamos aqui para a nossa leitura bíblica anual. Hoje, nossa leitura de número 353. Mas antes, quero pedir que você deixe seu like, compartilhe seu vídeo com seus familiares, com seus amigos e vizinhos e vamos juntos levar a palavra de Deus. Aqui no capítulo 54 de Isaías, o profeta traz a canção é da mulher estéril. E o título desse capítulo é O Progresso e a Glória da Igreja. Aqui nós vamos ver nesses versículos o quanto Deus estava fazendo uma referência ao relacionamento que ele tinha com o povo de Israel, de por um tempo ter abandonado, como a mulher que for abandonada, apesar de o profeta usar aqui muitas metáforas, mas através dessas metáforas nós podemos ver essa relação que Deus tinha com o seu povo e que, apesar de estar enfrentando tempos difíceis, eles recebiam promessas do Senhor de restauração, promessas de renovação para a sua vida. E aqui nós podemos também ver o amor inabalável de Deus para com o seu povo. Do verso 6 ao verso 10, nós podemos ver a palavra de Deus aqui no versículo 7, ela vai falar: porque um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Olha que grande amor, olha que grande misericórdia o Senhor tem. No verso 8 ele fala: em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. O Senhor aqui se coloca como Redentor, usando a sua benignidade para com o povo, que ela não temesse, que agora ela confiasse, porque o Senhor traria a restauração para o seu povo, e traria esse progresso e essa glória para a igreja, restaurando, trazendo a renovação. E aqui no versículo 17, ele ainda fala dessa proteção, desse cuidado que ele tem com a sua igreja. Ele fala: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É o Senhor que nos guarda, que nos livra e que acampa os seus anjos ao nosso redor. Ele estava dando todo esse respaldo para o povo de Israel. Aqui em Ezequiel, no capítulo 27, o profeta Ezequiel lamenta pela segunda vez a queda da cidade de Tiro, uma cidade próspera e poderosa, e ele faz aqui um simbolismo comparando a cidade de Tiro como um grande navio, e ele coloca toda a especiaria, ele coloca toda a forma como essa cidade, toda a sua riqueza, como foi construído, cada material que era usado nesse barco, que ele usa esse simbolismo do navio para descrever a cidade dos seus anos áureos, de muita riqueza, de muita influência que a cidade de Tiro tinha, e a sua expansão comercial era tão poderosa que ela também era uma das cidades que tinha negócios tanto com a cidade de Judá, com o povo de Judá, como a cidade de Jerusalém, e eles tinham esse comércio muito expansivo. Mas a palavra, essa profecia estava vindo de lamentação do profeta contra essa cidade, porque essa cidade veio se ensoberbecer diante do Senhor, veio fazer com que o seu coração se enchesse de orgulho pela sua situação de ser uma das cidades mais poderosas da sua época. E esse lamento vem para que ela reconheça que ela precisa do Senhor, que apesar de toda a sua riqueza, ela precisava se voltar para o Senhor. Quando nós vemos aqui no verso 17, a palavra vai dizer que Judá e a terra de Israel eram eles os seus mercadores também. Então nós vemos que ela realmente abrangia muitas outras cidades, mas só que esse orgulho encheu seu coração e ela desagradara ao Senhor. E aqui no verso 34, ele fala: no tempo em que foste quebrada, nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. O Senhor vem falar da queda de Tiro,
encheu, apesar de toda a sua riqueza, ela se encheu de orgulho e se afastou do Senhor. Aqui no capítulo 28, a palavra vem trazendo uma profecia contra o rei de Tiro. Esse homem, ele se ensoberbeceu, encheu seu coração de orgulho, querendo ser Deus. E o Senhor vem para que, através dessa profecia, ele pudesse se conscientizar que ele não era Deus e que ele não tinha poder de Deus, apesar de toda a sua influência, de todo o seu poder terreno, mas que ele nem se assemelhava a ser Deus. Aqui no versículo 9, o Senhor diz que ele será transpassado, e aquele que o transpassar confirmará que ele não era Deus, e sim homem. Ele fala: dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassar. Porque assim o Senhor tirará a vida daquele que quisera ser Deus. Aqui, logo em seguida, do versículo 11 ao versículo 9, nós podemos ver, e alguns estudiosos dizem que essa era uma alusão também a Satanás, sobre o rei de Tiro, esse lamento sobre o rei de Tiro. Porque aqui no versículo 13 ele fala: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aí ele vai falando o nome das pedras. No versículo 14, ele fala: tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andava. Ele fala: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. No versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, compadecer-te, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis que pus, para que olhem para ti. O Senhor faz essa lamentação, leva para que o profeta Ezequiel faça essa lamentação sobre o rei de Tiro, e muitos estudiosos dizem que essa alusão era uma referência também a Satanás, pelo que está descrito nos capítulos que eu acabei de ler. E a partir do versículo 25 ao versículo 26, a palavra vai trazer uma profecia também contra a cidade de Sidom. Essa cidade, ela estava em total idolatria, longe do caminho do Senhor. Ela esqueceu-se de voltar para o Senhor, e a profecia era de julgamento contra essa cidade. Mas o interessante é que, apesar dessa profecia vir contra Sidom, a profecia de julgamento, Deus também estava trazendo uma promessa de redenção para eles. Aqui no versículo 26, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos os que roubam nos meus contornos, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Assim age o nosso Deus com aqueles que andam em obediência. Ele vem em seu socorro. E aqui no Colossenses, no capítulo 1, do verso 24, nós vamos ver a palavra de Deus, o trabalho e o combate de Paulo no seu ministério. Paulo aqui vai relatar um pouco do seu trabalho árduo, o quanto ele estava ali trabalhando pela igreja, mas sempre com muito amor, nesse ministério que o Senhor tinha entregue em suas mãos, e ele venha trazendo ao povo para que tivessem conhecimento do seu trabalho, e incentivando também a igreja. Aqui no verso 27 ele fala: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele tinha muita convicção do seu chamado para com os gentios, e que a graça de Deus os tinha alcançado, e ele estava levando a palavra do Senhor. Aqui do verso 4 ao verso 23, Paulo vai advertir a igreja acerca das falsas doutrinas. O povo judeu estava trazendo para a igreja, para a igreja dos gentios, muitos costumes, e eles queriam aplicar a lei para que os gentios viessem cumprir a lei. E Paulo chama a atenção deles para que não se deixasse persuadir por palavras vãs, por vãs filosofias e por doutrinas falsas, mas que eles se apegassem aos ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que
Paulo outrora já tinha os ensinado, já tinha falado a eles. E ele fala aqui no verso 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque Paulo estava falando da graça de Deus aqui, que agora o povo estava na graça e não precisava estar cumprindo mais a lei, mas sim vivendo de acordo com a palavra de Deus. Aqui no verso 19 ele fala: e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ele estava falando que todo o corpo ali ligado pelo que a palavra já tinha ensinado ao povo de Deus, eles iriam crescer, iriam se firmar e iriam conquistar cada vez mais espaço dentro daquela comunidade, sem precisar se envolver com as falsas doutrinas, com as vãs filosofias. Não deixe de curtir, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares e vamos juntos levar a palavra de Deus.